Pessoal, tudo bem? Programação estruturada aqui. Essa semana 5, nós vamos começar a ver sobre estruturas condicionais, tá? E temos aqui a lista 4. Tá? A lista 4 ela tem 8 exercícios, tá? Alguns não tem conteúdo de estrutura condicional, mas eu vou sempre acumulando o conteúdo, tá? Então vamos lá, sobre qual é o roteiro de leituras e vídeos que vocês vão fazer, tá? No livro C Completo Total, você vai ler o capítulo 3, tá? Aqui, ó. Comandos de controle de programa. Começa aqui na página 61 e você vai ler até aqui, ó, comandos switches aninhados, 74, tá? Então, para essa semana, estruturas condicionais no livro C Completo Total é o início do capítulo 3, tá? Aqui, controle de programa 61 até 74. Comandos de iteração, laço for e desvio, isso aqui é para a semana que vem, tá? Se quiser ler tudo, fica à vontade, mas para essa semana é só o if aninhado, if else, tá? Nessa apostila aqui, ó, do Silvio Lago Pereira, você vai ler você vai ler o capítulo 2, tá? Aqui, ó, comandos de decisão, que vai da página 9 até a página 15, tá? Esse aqui, ó, o capítulo 2 da apostila do Silvio Lago Pereira, tá? Agora os vídeos que você vai assistir. Eu anotei aqui minha colinha. Nesse curso aqui do Xscript, você vai assistir do vídeo 13, tá? Aqui da aula 13, até a aula 21. Do 13 até o 21, tá? Dando mais atenção à aula 16 e à aula 17. Então, nesse vídeo aqui, do 13 ao 21, dando mais atenção ao 16 e o 17. Nesse curso aqui, de aluno para aluno, você vai ver as aulas 14 e 15, tá? Esse curso aqui, ele começa com a repetição, tá? Eu não gosto de começar muito com repetição, eu gosto de começar mais com a condição. Então, depois a gente volta aqui, por isso que a gente deu uma pulada nesse curso aqui do aluno para aluno. Você vai começar aqui, ó, no aula 14 e aula 15. Aula 16 também, tá? 14, 15 e 16, tá? No outro curso, que é o WR Kits, você vai ver as aulas 6, 7 e 8, tá? 6, 7 e 8. Beleza, então vamos lá. Estou aqui no meu Replit, tá? E eu vou criar aqui um novo Replit em C para explicar para vocês estruturas condicionais. Em C, tá? Estrutura condicional, pessoal, é bem simples, tá? E ela vai nos ajudar a tomar decisões dentro do nosso código, tá? Baseado em condições. Por isso que a gente chama de estruturas condicionais, tá bom? Então vamos lá. Todo código, tá, em linguagem de programação, seja C, Java, Python, ele segue uma sequência, tá? Da linha 1, linha 2, linha por linha ele vai executando, tá bom? Ele não sai pulando as linhas, tá? Começa na 1, vai para 6, depois vai para 10, depois volta para 3. Não, ele segue uma sequência, tá? Ele vai executar os comandos na sequência que você digitar, tá bom? Tenha sempre isso em mente. Então, o nosso programa aqui no Replit, ele já começa assim, né, com um Hello World. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Aqui, ó. Ele imprime Hello World para a gente, tá? Agora, imagina o seguinte. Eu tenho aqui vou criar aqui uma variável do tipo inteiro, que ela vai guardar as horas do dia, tá? Então, esse vídeo eu estou gravando às 20 horas, tá? Então, criei uma variável chamada horas e ele tem valor 20, que é o horário que eu estou gravando. Eu quero imprimir essa mensagem aqui, ó, printf, né, desculpa. Bom dia. Só que eu quero imprimir também
boa tarde e boa noite. Dependendo do horário que a pessoa tiver naquela variável ali. Tá? Se eu rodar desse jeito aqui, ele vai imprimir todos, né? Bom dia, nessa ordem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá vendo? Imprimiu todos. Só que eu só quero que imprime um deles de acordo com a hora. Tá? De acordo com a hora. Então, se for antes de meio-dia, né? Se for menor do que 12, então eu quero que imprime bom dia. Se for mais do que 12, ou seja, acima do meio-dia, eu quero que imprime boa tarde. E se for mais do que 18, eu quero que imprime boa noite, tá? Então, estruturas condicionais em C é muito simples. Você tem a palavrinha reservada if, tá? Você vai abrir um parêntese e aqui dentro você vai colocar uma condição, tá? Que nós vamos escrever ela daqui a pouco. Abre e fecha chaves, tá? Qual é a condição para imprimir essa mensagem aqui, bom dia? A condição é que as horas sejam menor do que 12, tá? Simples assim. Então, if, abre parênteses, horas for menor do que 12, então eu quero que imprime bom dia. Observa sempre a indentação, tá? Essa indentação aqui é importantíssima. Então, vou até tirar isso daqui agora. Então, se horas for menor que 12, vai imprimir bom dia, tá? Se horas for maior do que 12, eu quero que imprima boa tarde. Tá? E se horas for maior do que 18, eu quero que imprima boa noite. Tá? Então vamos lá. Vamos analisar o código aqui. Horas vale 20, tá? Hora que chegar nessa linha 8 aqui, ele vai conferir. Horas é menor do que 12? Isso aqui vai retornar falso, tá? Isso aqui é uma afirmação falsa. Por quê? Porque horas vale 20 e 20 não é menor do que 12, né? 20 é maior do que 12. Então, como isso aqui é falso, isso aqui não vai imprimir, tá? Nessa condição aqui. Aí, ele vai ignorar essa linha aqui e vai passar para a próxima, tá? Ele vai verificar. Horas é maior do que 12? 20 é maior do que 12? É. Então, isso daqui vai imprimir. Tá? Por que vai imprimir boa tarde? Porque horas é maior do que 12. Beleza, ele vai rodar esse printf aqui e vai passar para o próximo. Vai chegar aqui e vai verificar. Horas é maior do que 18? 20 é maior do que 18? É. Então ele vai imprimir também boa noite. Vamos testar? Vamos testar? Então ele tem que não vai imprimir bom dia, vai imprimir boa tarde e vai imprimir boa noite, tá? Então vamos rodar. Ó, boa tarde e boa noite imprimiu, certo? Beleza. Ah, André, mas 20 horas, né, não é boa tarde. Eu não quero que imprime boa tarde. Beleza. Então, o que tem que acontecer para ser boa tarde? Tem que estar entre 12, né, maior do que 12, e também menor do que 18, certo? Beleza. Esse e também que eu falei, né, essa agregação aí de valor, você pode adicionar aqui dentro do if, tá? Você pode utilizar os operadores relacionais, tá? Que vai ser falado aqui nesse material que eu mostrei para vocês, para adicionar uma outra condição, tá? O e também, né, o i, no C são dois ex-comerciais, tá? Então, se horas for maior do que 12 e horas for menor do que 18, tá? Então, isso aqui só vai ser verdade quando horas for maior do que 12 e menor do que 18. Ou seja, quais valores que vão entrar aqui? 13, 14, 15 e 17.
né? São todos os valores maiores do que 12 e menores do que 18. 13, 14, 15 e 17. Tá? Então agora isso daqui não vai imprimir. Por quê? Porque 20 não é menor do que 18. Tá? Então vamos rodar para ver? Ó, só imprimiu boa noite. Tá? Agora vamos trocar esse horário aqui para um horário que encaixa aqui no boa tarde. Quais são? 13, 14, 15 e 17. Tá? Então vamos colocar aqui 15. Então agora o horário mudou, são 15 horas. Tá? Vamos fazer de novo aqui. Horas é menor do que 12? Ou seja, 15 é menor do que 12? Não, não é. Então não vai imprimir. Horas é maior do que 12? 15. Sim. Ok, então esse pedaço da expressão aqui é verdadeiro. Tá? E horas é menor do que 18? 15 é menor que 18? Sim. Então, esse pedaço da expressão e também esse pedaço da expressão são verdadeiros. Como os dois são verdadeiros, vai rodar esse código aqui. Tá? Então, com 15, vai imprimir. Tá? Beleza. Aí passa para o próximo. Horas é maior do que 18? 15 é maior do que 18? Não, não é. Então, esse pedaço aqui do código não vai imprimir. Tá? Então, vamos rodar? Ó, boa tarde. Tá? Foi o que imprimiu. Beleza? Agora, vamos colocar um horário aqui abaixo de 12. Vamos colocar 9. Tá? 9 é menor do que 12? Sim. Então, esse pedaço aqui vai imprimir. 9 é maior do que 12? Não, não é. Então, esse pedaço aqui é falso. Tá? Horas é menor do que 18? 9 é menor do que 18? Sim. Esse pedaço aqui é verdadeiro. Tá? Só que esse pedaço aqui da expressão é falso. Se uma parte da expressão é falsa, já anula tudo. Tá? Falso com verdadeiro é falso. Vocês viram isso lá na disciplina de lógica. Tá? Aquela tabela verdade. É aqui que você vai aplicar aquilo. Tá? Horas é falso, horas maior que 12 é falso e horas menor que 18 é verdadeiro. Falso com verdadeiro vai dar falso. Isso aqui não vai imprimir. Tá? Horas é maior que 18? 9 maior que 18? Não. Então não vai imprimir. Tá? Então a única coisa que vai imprimir aqui é o bom dia. Então vamos rodar. Imprimiu bom dia. Tá? Tá impresso aqui bom dia. Beleza? Beleza. Os operadores lógicos, aritméticos, lógicos, né, que são os menores aqui, e os relacionais, tá? Estão todos tanto na apostila, tá? Deixa eu ver. Deixa eu achar ali aqui nessa apostila. Aqui, ó, os operadores aritméticos, tá? E tem aqui os operadores relacionais, tá? Então, deixa eu aumentar aqui o zoom. Cadê o zoom? Cadê o zoom? Aí, beleza. Então, ó, dois sinais de iguais, confere se é igual, tá? Exclamação igual diferente, menor, maior, menor igual, tá? Maior igual. Então, se eu quiser conferir aqui, opa, cadê o Replit? Aqui. Se eu colocasse aqui exatamente o valor 12, tá? Do jeito que está a minha expressão, ele não ia imprimir nada, certo? Ó, vamos rodar? Ó, não imprimiu nada. Por quê? Horas é menor que 12? Não. 12 é menor que 12? Não é menor que 12. Tá? 12 é igual a 12. 12 não é menor que 12. Tá? Então isso aqui não vai imprimir. Agora, se eu colocasse aqui maior ou igual a 12, aí sim, aí vai imprimir. Tá? Ó, menor ou igual a 12 imprime. Tá bom? Então, esses aqui são os operadores relacionais. Tá? Isso aqui tem na apostila, tem aqui no livro também. Tá? Tem nos cursos aqui que eu mostrei. Então, esses são a estrutura de repetição. Tá? Vamos explicar mais um pedacinho aqui. Vou apagar isso. Tá? Vou deixar aqui as horas. Já só horas. Tá? Além do if sozinho, nós temos uma outra
palavrinha reservada, que é o else, tá? Então vou colocar aqui if horas for maior do que 12, tá? Então vou mandar imprimir printf. Se é maior do que 12, imprime lá boa tarde, tá? E se não for maior do que 12, tá? Se ele for, vou colocar aqui 9, né? Vou voltar para 9 aqui. Então, horas é 9. Horas é maior do que 12? Não, porque 9 não é maior do que 12. Então, ele não vai imprimir isso daqui, né? Ó, rodou, não imprimiu, tá? Eu quero que ele faça uma outra ação caso isso aqui seja falso, tá? O que vai acontecer quando isso daqui for falso, quando essa expressão for falsa? Ele simplesmente não vai imprimir isso daqui, mas você tem uma palavrinha que é a else, que aqui vai acontecer, vai ser executado, né? O que vai acontecer se essa expressão aqui for falsa, tá? Então, se não for maior do que 12, eu quero que imprime bom dia, tá bom? Então, olha só. If, condição, o que vai rodar se for verdadeiro. Se eu colocar o else, o que vai rodar se essa condição for falsa, tá bom? Então, vamos rodar. Imprimiu bom dia. Por que imprimiu bom dia? Por que imprimiu isso daqui? Porque horas não é maior do que 12, tá? Então ele vai pular essa parte do código e vai rodar essa parte aqui, tá? Então basicamente, pessoal, a sintaxe do if else é assim: if, você vai colocar aqui uma condição, tá? Junto, obedecendo as regras, né? Aqui ele está colocando uma cedilha aqui porque essa palavra não é uma variável, tá? Então, abre chaves, código, se a condição for verdadeira, né? Se ela for true, tá bom? Quando você usa o else, aqui você vai pôr o código se a condição for falsa, tá? Ou false, tá? Então esse bloquinho de código aqui vai executar o código, caso seja verdadeiro, e esse bloquinho de código aqui vai executar o código caso seja falso. Tá bom? Certo? E aqui você pode pôr a condição que você quiser. Tá? Usando operadores relacionais, usando operadores lógicos. Tá? Então esse primeiro bloquinho aqui, caso seja verdadeiro, e esse segundo aqui, caso seja falso. Perfeito? Vamos fazer mais um exemplo? Então vamos lá. Vou apagar tudo aqui e eu vou criar aqui uma variável chamada mês, tá? Os meses do ano, tá bom? Vai do 1 até o 12. Tá? Vou colocar aqui o mês 1, que é o mês de janeiro, tá? Então vamos lá. Se mês for maior do que 1 e cadê o meu i? E mês for menor do que 7, maior ou igual a 1, né? Senão ele vai ignorar 1. E menor que 7, lá, print primeiro semestre, né? Estamos no primeiro semestre do ano, tá? Se não, ou seja, se ele não está no primeiro semestre, é lógico que ele vai estar no segundo semestre, tá? Beleza. Então vamos rodar? Então o mês 1, ele está em qual semestre? Primeiro ou segundo? Vamos rodar aqui para ver. Ué, deu um erro aqui. Meu Replit travou. Deixa eu dar um stop aqui, dar um run. Tem alguma coisa errada com o meu Replit. Ah, tá. Já tá aqui, já rodou, tá? Então, mês 1 está no primeiro semestre. Tá, vamos trocar de mês aqui, vamos para o mês 10, que é o mês que a gente está, e vamos rodar para ver em qual semestre a gente está. Estamos no segundo semestre. Tá bom? Beleza. Vou pegar um exercício aqui. Deixa eu ver aqui um exercício mais simplesinho. Deixa eu ver. Vou pegar esse 7 aqui, ó.
tá? Copiar ele aqui, eu vou resolver o exercício 7 aqui no Replit, tá bom? Vou apagar isso, colocar aqui como comentário. Barra asterisco e asterisco barra faz um comentário em bloco, tá bom? Se você colocar só barra barra, ele faz um comentário em linha. Não sei se eu já tinha explicado isso para vocês, tá? Mas fica a dica aí, comentário em bloco, tá? E só barra barra ele faz um comentário em linha, tá? Só um momento. Coçando a orelha. Vamos lá. Então eu vou fazer aqui esse exercício. Deixa eu reduzir isso daqui. Faça um programa que receba a quantidade de vitórias, recebe a quantidade de derrotas, recebe a quantidade de empates. Exibe na tela o nome da equipe, a sua escolha. Quantidade de vitórias, derrotas, empate e os respectivos percentuais. Tá, beleza. Sempre que eu falar assim, receba, tá? Receba é que vai ler do teclado, tá? Então vamos lá. Então eu tenho que receber vitória, empate e derrota. Então eu vou criar 3 variáveis: vitórias, empates, derrotas. Tá? 3 variáveis inteiras, tá? Porque não tem meia derrota, meia vitória e meia empate. É só valores inteiros, tá bom? Beleza. Vamos criar agora também, perdão, gente, as variáveis floats para guardar os percentuais, tá? Então, percentual de vitórias, percentual de empates e percentual de derrotas, tá? Por que os percentuais são float? Porque serão números decimais, tá? Os percentuais poderão ser números decimais, tá? As vitórias e empates não, são inteiros, mas os percentuais serão float. Então vamos lá. Receba eu tenho que ler do teclado, tá? Então primeira coisa, coloca um printf para o usuário saber o que está sendo pedido, tá? Então vamos lá, insira a quantidade de vitórias. Então o usuário aqui já vai saber o que é para ele digitar. Tá? É só uma mensagem aqui avisando qual vai ser, por que o programa parou, por que o programa está esperando, tá? Para ler do teclado, para receber, né? Scanf. Então, eu vou ler um número inteiro, tá? E vou guardar, um E comercial, dentro da variável vitórias, tá? O programa vai parar aqui e vai esperar um número inteiro, tá? Coloquei aqui um inteiro. E esse número que for digitado no teclado vai ser armazenado dentro da variável vitórias. E nós vamos fazer isso também para empates e derrotas. Eu vou copiar aqui para andar mais rápido, para o vídeo não ficar muito chato, tá? Aí, insira a quantidade de empates. E aí eu vou guardar na variável empates, tá? Cuidado na hora de copiar. Insira a quantidade de derrotas. E eu vou guardar na variável derrotas, tá? Então, ó, receba vitória, empate e derrota, tá? Ótimo, beleza. Vamos ver se esse scanf deu certo, tá? Então, qual que é a próxima instrução aqui do exercício? Exibe na tela o nome da equipe, a sua escolha, a quantidade de vitórias, empate e derrota, tá? Então, primeira coisa, ele quer que exibe o nome da equipe e a quantidade de vitórias, empates e derrotas. Então, vamos lá. Aqui é para exibir, vamos exibir. Printf. Então, nome da equipe. Vamos colocar Pen Gaming, tá bom? Agora eu quero quantidade de vitórias, empates e derrotas. Então, printf vitórias, ficou errado, vitórias. Aqui eu vou deixar um espaço para colocar o número de vitórias, né? Vou colocar aqui uns 2 pontos. E aqui, vírgula, a variável vitórias, tá? Faltou ponto e vírgula. Printf empates. Opa, chatice desse negócio.
Aí. Faltou um barra N aqui. Barra N. Barra N quebra a linha, tá? Ele joga o cursor para a linha de baixo. Empates e derrotas. Printf derrotas. E aqui a gente vai conferir se ele imprimiu tudo certinho para a gente, tá? Derrotas. Ok? Então vamos rodar? Então na hora que eu rodar, ele tem que exibir essa mensagem aqui, parar o programa, esperar eu digitar alguma coisa aqui e apertar Enter. Quando eu digitar e apertar Enter, ele pula para essa próxima linha, imprime essa mensagem, espera eu digitar. A hora que eu digitar, pula para a próxima linha, espera eu digitar. A hora que eu digitar e apertar Enter, ele vai imprimir essas 4 mensagens aqui. Então vamos lá. Vamos rodar. Insira a quantidade de vitórias. Então, 10 vitórias, apertar Enter. Quantidade de empates, 5 empates. Quantidade de derrotas, 6 derrotas. Tá? E aí ele imprimiu, ó, nome da equipe, Pen Game, 10 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Exatamente o que eu escrevi aqui, 10, 5 e 6, 10, 5 e 6. Ok? Perfeito. Agora a próxima instrução. Exiba na tela o nome, a quantidade e os respectivos percentuais, tá? Como é que eu sei qual é o percentual? Percentual, pessoal, é o seguinte: você vai ter que calcular as vitórias representam quantos por cento do total de jogos que esse time jogou, tá? Bem simples de fazer. Nós vamos criar aqui uma variável que vai guardar o total, tá? E aqui nós vamos, logo depois aqui de ler a quantidade aqui de vitórias, empates e derrotas, nós vamos fazer total recebe vitórias mais empates mais derrotas. Tá? Com isso, eu tenho o total de partidas. Tá? Vou até mudar o nome da variável aqui, ó, total de partidas. Total partidas. Tá? Perfeito. Agora, o percentual, como é que ele é calculado? O percentual ele é calculado pelo número que você quer dividido pelo total. Tá? Então, vamos lá. O percentual de vitórias é igual às vitórias dividido pelo total de partidas. Tá? Isso aqui vai dar o percentual de vitórias. E aí, mesma coisa com o outro. Percentual de empates são os empates dividido pelo total de partidas. E o percentual de derrotas é igual ao total de derrotas dividido pelo total de partidas. Tá? Com isso aqui eu calculei os percentuais. Tá? Então vamos lá. E agora eu tenho que imprimir, né, os percentuais. Vou usar esse mesmo print aqui para imprimir os percentuais. Tá? Então vamos lá. Logo aqui depois do número, desse número inteiro, eu vou dar um espaço, vou colocar um tracinho e o próximo número, que vai ser o número float. Tá? E vou colocar aqui um sinal de porcento para mostrar que é percentual. Tá? Esse porcento aqui, ele vai imprimir o número de o símbolo de porcentagem. Tá? Deixa eu ver se isso aqui já vai dar certinho. Se não der, eu vou ter que corrigir. Pera aí. Vamos lá. Ah, tá. Eu acho que é por... Ah, tá. Faltou o seguinte, pessoal. Foi até bom que deu esse erro aqui. É o seguinte. Como eu coloquei aqui duas máscaras, né, dois símbolos, um inteiro e um float, eu tenho que colocar aqui do lado duas variáveis, tá? Essa aqui vai imprimir aqui, tá? E esse F aqui que eu coloquei, eu esqueci de colocar aqui qual variável que vai cair nessa máscara aqui, tá? Então vamos colocar aqui a variável, é o percentual de vitórias, tá? Vamos rodar para ver? Deixa eu diminuir isso aqui. Aí. Deixa eu sair do programa, beleza? E rodar de novo. Número de vitórias 10, empate 5, derrotas 6. Tá. Ah, deu 0. Tem um negócio errado aqui. Não era para ter dado 0, não.
Deixa eu ver o que eu errei. Ah, tá, já sei. É porque o C ele não converte, ele não faz a soma, desculpa, ele não faz operações entre inteiros e float. Eu vou ter que converter isso aqui para float. Usar aqui float, deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Aí aqui eu vou trocar para F. Aqui eu vou trocar para F, e aí fica tudo float, tá? Beleza, vamos rodar. Vamos, Replit. Tem hora que esse Replit... Aí. Ah, é o negócio do percentual que eu falei que vai dar errado, mas deixa eu ver aqui como é que ele vai sair com isso. Tá, aqui ó, na hora de imprimir, eu imprimi D e é F, tá? De baixo também. Por que aqui é F agora? Porque eu troquei de int para float, tá? O D que estava aqui antes é para imprimir inteiros, tá? Agora ele não é inteiro mais, ele é float, então eu vou colocar float, tá? E vamos rodar agora para ver. Beleza? Isso aqui eu vou arrumar daqui a pouco, eu vou explicar já o que é que ele está reclamando aqui. 10, 5 e 6. Beleza. Aqui, ó. 10 vitórias representou 47% de vitórias, tá? Ele colocou 0,47, então a gente vai fazer o que aqui agora? Multiplicar por 100, tá? Multiplicar todo mundo aqui por 100. Beleza. Ok. Esse errinho que ele está dando aqui é o seguinte, esse símbolo de porcentagem aqui, para imprimir ele, eu tenho que colocar dois símbolos de porcentagem, tá? Então, porcento por cento. Aí ele vai tirar esse erro daqui, tá? Então vamos lá. Já vou aproveitar e já vi que deu certo e colocar o porcentagem de empate e de derrota também, tá? Então aqui, logo depois do empate, eu vou colocar aqui %F para imprimir o percentual e por cento para imprimir o símbolo de porcento, tá? Empates, aqui percentual de empates e na linha de baixo, mesma coisa. Traço, %F para imprimir o percentual, por cento para imprimir o símbolo de porcento e percentual de derrotas. Beleza. Agora vamos rodar. Manter os mesmos números, tá? 10, 5 e 6. Aí. Ó, a hora que eu multipliquei por 100, aí ele já deu o número certinho, tá? Então, esse time aqui ganhou 10 jogos, totalizando 47,61% de vitórias. Empatou 5, totalizando 23,8% de empates. E perdeu 6, totalizando 28,5% de derrotas. Tá? Vamos colocar um número aqui que o total dê 100, né? Pra vocês verem que o percentual está dando certinho. Tá? Vamos rodar de novo. Então, vitórias foram 70 vitórias, foram 10 empates e foram 20 derrotas. Aqui vai dar um total de 100 jogos, tá? Então ele tem que ter 70% de vitórias, 10% de empates e 20% de derrotas, tá? Ó, 70% de vitórias, 10% de empates, 20% de derrotas. Tá bom? Beleza. Pessoal, é isso aí, tá? Ah, esse exercício aqui também não usou estrutura de repetição, tá? Mas é um exercício aí que eu resolvi para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam gostando desse formato que eu estou ministrando a disciplina. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Pelo WhatsApp ou pela própria plataforma do Google Classroom. Um abraço e até mais.